Olá, turma. Bem-vindos de volta à aula de língua inglesa. Hoje nós iremos abordar, como foi dito na aula passada, algo sobre as redes sociais. O inglês contido nas redes sociais. São algumas palavras e expressões que são muito comuns da gente ver nas redes sociais. Antes de a gente ver essa lista de palavras e expressões que eu selecionei para vocês, eu gostaria de fazer um pequeno questionário e gostaria que vocês respondessem no caderno, juntamente com outras questões que eu ainda vou explicar durante a aula. Escrevam no caderno e aí eu darei um prazo, eu avisarei no grupo, quando vocês irão me entregar essa atividade a responder, certo? Vamos fazer o nosso ponto de encontro. As perguntas que eu selecionei para vocês são essas. Qual é o seu tipo de rede social favorito? E vai me explicar por quê. Então, na atividade, vocês vão colocar na folhinha do caderno escrito respostas do ponto de encontro. Número 1. Qual é o seu tipo de rede social favorito? Você responde qual é. E aí me diz por quê. Questão 2. Quantas horas diárias você passa usando essa rede social, né? Essa rede. E 3. Quando você precisa fazer algo, você deixa o celular ou leva para todos os lugares? E então me responde por quê. Certo? Agora vamos ver um slide com as principais palavras contidas nas redes sociais. Quando eu falo rede social, eu estou me referindo às redes sociais mais comuns que a gente tem, ok? Então vamos lá. Palavras comuns nas redes sociais. Vocês já devem ter se deparado, com certeza, com várias dessas expressões aqui. Então eu vou fazer a leitura para vocês e vou acompanhar, acompanhe, aliás, o significado de cada um. E aí a gente debate um pouco sobre cada uma delas. A primeira palavra que eu coloquei aqui foi share. Share, que significa compartilhar. Geralmente nas redes sociais você usa o compartilhamento de algo, seja uma foto, seja um vídeo, né? Então você, a partir da palavra share, você já tem o significado compartilhar. Se por acaso você encontrar numa rede social a palavra share, já tem o significado dela aí, beleza? Comment. Comment vem do verbo comentar, certo? Geralmente também é uma palavra que a gente vê muito. Que não seja a palavra comment, necessariamente em inglês, mas a palavra comentar, ela é muito comum na rede social. Então, a palavra comment, se por acaso vocês virem ela, significa comentar. Tag. Tag significa marcação, né? Tem marcação de pessoas, e aí você usa uma tag. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Post. Post eu uso muito. Post quer dizer publicar. Então, geralmente você vai publicar uma foto ou vídeo, aí você vai lá e diz, eita, já viu meu post? Né? Então, post é publicar, vamos ver publicar. Follow. Follow também é muito comum follow, que significa seguir. Então, se você vai lá numa rede social, procura alguém, e lá está o nome follow, você vai lá e vai saber que é o verbo seguir. Então, você vai seguir aquela pessoa. A palavra de baixo, a palavra unfollow, é muito parecida com follow. Vocês estão vendo que apenas entrou a mais aí um prefixo unfollow. Esse prefixo, geralmente, ele é usado para você dizer uma coisa ao contrário. Então, se eu tenho follow, que significa seguir, eu tenho unfollow, que significa deixar de seguir. Você vai lá naquela pessoa, por exemplo, no Instagram, e aí você vai lá e clica unfollow, ou seja, deixar de seguir. Add, mais uma palavra muito comum, né? Add significa adicionar. Você pode ver essa palavra quando você está pesquisando alguém e quer adicioná-la à sua lista de amigos, por exemplo, né? E você vai lá em add e adiciona. Unfriend. Vocês já devem conhecer a palavra friend, né? Vocês já ouviram falar a palavra friend?
Friend, que significa amigo, amigo, amiga. E aqui eu tenho a palavra unfriend. Então, como eu disse, o prefixo un, ele quer dizer algo como o contrário. Então, eu poderia dizer um não amigo, né? Nem traduz legal, né? Inimigo também é muito forte, é um contexto desnecessário, não cabe. Então, eu traduzi aqui como desfazer amizade, certo? Tenho agora a palavra repost, que é repost. Voltando aí para a quarta palavra da tabela, vocês vão ver que nós temos a palavra post, que significa publicar. E a palavra repost é você publicar algo novamente. E a última palavra, essa palavra aí, palavra delete, quer dizer apagar, excluir, ou mais aportuguesada, né? Como a gente costuma dizer sobre algumas palavras que a gente costuma pegar do inglês e inventar outra a partir dela, né, para o português, acabou surgindo o verbo deletar, certo? Então, gente, essas são as palavras que eu selecionei hoje para vocês. Nós agora vamos fazer um pequeno debate sobre elas. Eu preparei um questionário para vocês me responderem também sobre essas palavras que vocês acabaram de ver. Nós temos aqui um questionário com 3 questões. Então, naquela folhinha do caderno, eu falei que vocês vão escrever as respostas da atividade dessa aula. Eu quero que vocês coloquem resposta do questionário. E aí você vai lá e coloca a primeira resposta, certo? A pergunta é, de qual palavra ou de quais palavras da tabela você já conhecia o significado? Então, se você já esqueceu a lista, volte à aula, dê uma olhadinha novamente e comente qual ou quais palavras da tabela você já conhecia o significado, certo? O que queria dizer elas. Segunda questão, o que chamou mais atenção nas traduções das palavras? Pessoal, quando vocês virem as palavras em inglês, né, tem algo nelas que chama a nossa atenção, né? Geralmente. Então, procure algum detalhe que você achou interessante nas expressões que ajudem você de alguma maneira, certo? E aí vocês comentam. E a terceira questão, você já usou alguma dessas palavras em inglês no seu dia a dia? Como eu falei o exemplo lá da palavra post, né, que seria publicar. Então, você já usou essa expressão, né, ou alguma dessas expressões no seu dia a dia? Como eu falei no exemplo anterior, você já viu meu post? Ou seja, já viu minha publicação? Eu já ouvi pessoas falarem dessa maneira. Então, eu gostaria que vocês comentassem se vocês também já fizeram isso. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês se concentrem um pouquinho, certo? E tentem responder algumas questões oralmente aí de onde você está vendo essa aula, certo? Não precisa responder no caderno essas questões, porque eu vou dar as respostas delas no último slide, beleza? Eu quero apenas que vocês reflitam um pouco, aí imagine como se eu estivesse aí com vocês agora, né? Do seu lado aí, e aí eu lanço um pequeno desafio para vocês. É um desafio rápido, que você vai tentar responder oralmente. Imagine que eu esteja aí do seu lado. E aí eu pergunto, você sabe o que quer dizer followers? Então, o que você me diria se eu estivesse aí na sua frente agora? Você sabe o que quer dizer essa palavra? Depois eu volto e a gente comenta sobre ela, beleza? Segunda questão. Você sabe o que quer dizer TBT? Essa expressão é interessante porque eu via muitas pessoas colocarem hashtag TBT, hashtag TBT, hashtag TBT. E aí eu fiquei procurando o significado em português para TBT. Meu Deus, o que é isso? Aí eu vou perguntar aos meus alunos, que eles são mais familiarizados com redes sociais, né? Essa galera é jovem demais, está toda por dentro, então eu vou perguntar. Eu perguntei
para alguns alunos meus se eles sabiam o que quer dizer TBT. Aí eles me explicaram, TBT é isso, TBT é aquilo, e aí eu gostaria que você comentasse aí o que quer dizer isso, TBT. Eu sei que vocês devem saber o que é, sei que vocês devem usá-la no contexto certo, porém, você sabe o que significa? Vamos para a última questão. Você conhece a hashtag FBF? É semelhante ao TBT. Essa eu confesso que não é muito comum. A gente vai passando um carrinho aqui, não é muito barulhento não, é coisa pouca. Mas aí acho que não vai atrapalhar muito não, sabe? Pronto, passou mais. Vamos voltar. Então você conhece a hashtag TBT? Você conhece a hashtag FBF? Lembrando que em inglês nós falamos TBT e FBF. Vocês já viram essa expressão? FBF. Eu gostaria de estar ouvindo agora o que vocês têm a dizer sobre essas expressões. Responderam? Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar as respostas desse pequeno desafio proposto e aí vamos comentar um pouquinho sobre elas, ok? Followers. Quem diria que followers é seguidores, né? Acertou. Followers vem do follow, significa seguir. E followers, com o sufixo ele geralmente o sufixo ele é usado para você fazer uma palavra derivada. Por exemplo, nós temos o verbo play. Play, que é jogar, brincar, tocar. E aí nós temos player, que quer dizer jogador, né? Então, seria geralmente o substantivo que pratica a ação do verbo. Então, se nós temos o verbo follow, que é seguir, então, followers seria seguidores. Agora, vamos lá. Foi descoberto que é TBT. Quem disse que TBT, significa Throwback Thursday? Acertou. Seria o T de true, o B de back e o T de Thursday. Seria algo como a quinta-feira da lembrança. Lembrando que essa expressão, ela surgiu na rede social Twitter, né? Twitter, e aí ela foi usada com o propósito de você publicar coisas referente a um dia específico da semana, que seria a quinta-feira. Por isso tem o Thursday, que é quinta-feira, né? Por isso a tradução ficou como a quinta-feira da lembrança, certo? Você poderia ser um domingo também, poderia ser a terça, só não sei por que a quinta, mas se refere a um período, a um dia da semana específico, certo? E a expressão FBF significa Flashback Friday. Seria algo como de volta a um certo momento ocorrido na sexta-feira passada. Vou tentar explicar para que vocês entendam melhor o contexto dessa expressão. É o seguinte, ó. FB seria a abreviatura para flashback e o Friday, o F seria de Friday, que é sexta-feira. E essa expressão ela foi criada com o propósito de fazer o seguinte. Eu não sei se algum de vocês já fizeram isso ou já viram isso, mas eu já vi há um tempo atrás, logo quando eu usava o Facebook, agora eu não uso mais o Facebook, eu via sempre assim, vestígios do fim de semana, hashtag vestígios do fim de semana. Já vi também a expressão ainda de ontem, ainda de domingo, ainda de sábado, não sei o quê. E então, essa expressão FBF, ela foi usada com esse propósito. Aliás, são expressões similares. O uso delas é para o mesmo propósito. Porém, no caso do Flashback Friday, seria algo como, por exemplo, você foi para um evento na sexta-feira. E aí você postou várias fotos desse evento.
E no outro dia, você acabou lembrando que ainda tinha foto que você não publicou. Aí você coloca essa hashtag, por exemplo, aí já seria no sábado, então você colocaria hashtag FBF e aí você colocaria sua foto. Então aí quando você vê a expressão FBF, aí você vai saber que aquele post, que aquela publicação, ela se refere ainda a um momento que ocorreu num dia anterior, certo? Deu para entender, gente? Então, voltando à atividade, eu vou explicar mais uma vez para que vocês entendam bem a questão da atividade. Vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão colocar atividade de inglês, respostas do ponto de encontro, são as nossas primeiras questões. Respostas do ponto de encontro. Número 1. Qual é o seu tipo de rede social favorito e por quê? Coloque a resposta. Gente, vocês nem precisam necessariamente escrever a pergunta novamente, certo? Só vai colocar a resposta do ponto de encontro e aí coloca a resposta referente a cada questão. Entendido? E depois você vai colocar respostas do questionário, que são novamente 3 questões. De qual palavra ou de quais palavras da tabela você já conhecia o significado? O que lhe chamou mais atenção nas traduções das palavras? E você já usou alguma dessas palavras em inglês no seu dia a dia? Lembrando que são as palavras da tabela, certo? Dessa tabelinha aqui. Pronto. É só isso. Qualquer dúvida é só vocês mandarem a pergunta no grupo, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.